Deus abençoe, irmãos. Pode sentar. Graças a Deus, nós estamos aqui. Deus abençoe. Irmão Isaac, faz um favor para mim. Pega meu óculos. Irmã Gilmara, irmão Antônio. Theo está conosco, né, Theo? Oi, Theo. Feliz Natal, Theo. Feliz Natal para você, para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para toda a família. E falou com seu pai, irmã Gilmara, essa semana? Eu vi o seu papai lá em Goiânia, estava lá, de repente, eu só não vi a esposa dele. Obrigado. Ele falou que quer vir te ver aí, ver o genro, ver a família. Obrigado. Aqui. Eu estava lá e de repente lá vem aquele jovem. Seu pai não fica velho não, mano, igual eu. Eu só estou usando óculos, que é cada canseira da vista, mas não fico velho não. E ele está bem, a gente conversou um pouquinho sobre aquele assunto, ele contou. O pai, como vocês sabem, o irmão Gilberto, ele sofreu uma tentativa de assalto, né? É que o diabo está na terra fazendo, veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Deus guardou ele mais uma vez e ele está bem, graças a Deus, né? Muito bem, cantou um hino no companheirismo lá. Não sabia que seu pai era cantor, não, hein? Pois é, hein? E eu fiquei muito feliz de ver ele, né? E nós tivemos um encontro maravilhoso. Não tem como descrever o encontro. Não tem. O resultado dos encontros, ele é visto através de nós, na perseverança, no amadurecimento, no posicionamento, nos frutos. E a gente não tem como realmente descrever o encontro ou transmitir tudo. É muito difícil. Deus é maravilhoso. Graças a Deus, né? Então, irmão Antônio, irmã Gilmara, a gente falou no comecinho aqui, né? Que vocês não chegaram atrasados, não, chegaram num bom horário. É de alguns irmãos que viajaram. Muitos irmãos viajaram. E eu falei que essa data desse feriado foi uma data assim que eu me lembro, nunca caiu, né? Assim, final de semana, né? No tempo que nós estamos aqui, claro. Então eu não pensei bem sobre esse dia, apesar de a gente ficou uma semana fora daqui da igreja. Eu amo vir à igreja, como vocês também amam, né? Às vezes tem pessoas que ela não dá muito valor para os cultos. Isso não é um bom sinal, né? Não é. Bom sinal é aquela pessoa que fala assim, pastor, que pena, não teve o culto, ou seja, teve o culto, mas não deu para mim ir, eu estava trabalhando, ou aconteceu alguma coisa, mas fiquei muito triste não poder ir. Mas tem pessoas que fazem assim, tanto faz como tanto fez. Deus me livre, eu pudesse, assim, eu não tiraria nenhum culto, né? Mas a gente entende, São Paulo, a gente precisa dar uma saída, embora eu estou ensaiando, não sei se o ano que vem eu sairei no final do ano, porque coloque diante de Deus a nossa mudança daqui, estou sempre falando, e a gente vai mudar daqui para um lugar maior, mais acesso, vamos dizer assim, está diante de Deus. Então o que Deus viu será, né? Então, parabéns para vocês pelo esforço, pelo interesse, e é bom a gente se esforçar para estar na casa de Deus, para estar no companheirismo, é muito bom. Que Deus nos ajude. A tendência de alguns é levar a coisa no boi-maria, como diz. Mas não vamos deixar essa tocha apagar, né? Deixar qualquer coisinha tira a gente da igreja. Não vamos deixar esse espírito de Laodiceia, de comodismo, nos pegar, não. Vamos lutar com tudo para nós estarmos sempre no posto do nosso dever, porque Deus honra o esforço de cada um, né? Então, não estou dirigindo essas palavras para ninguém que não veio, sabe? Não é isso, não. Cada um precisa, né? Sabe a sua necessidade. Mas que esse espírito ronda, né? A gente sabe. Vamos ver aqui um pouco
que Deus tem de bom para nós, que Ele só tem coisa boa, né? Mensagem: a queda do mundo. É um retrato falado do que nós estamos vivendo. Ele, após a leitura, o nosso profeta disse: agora o Senhor Deus acrescente tuas bênçãos à leitura da tua palavra e dê a cada um de nós hoje o que tu queres que saibamos, que possamos sair daqui e sentir que estamos em tua presença e possamos seguir adiante com uma nova visão e com um melhor entendimento e com mais determinação do que tínhamos quando entramos neste edifício. Pois é uma oração, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. E ele continua: não é esta uma leitura ou uma estranha leitura para o Natal? Hoje é dia 25 de dezembro de 2022. É uma data comemorada pelo mundo comercial de 25 de dezembro, ou seja, eles dizem que é o nascimento de Jesus. Nós sabemos que Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro, né? Deus nos enviou um profeta e ele veio mostrar para nós o verdadeiro significado do Natal e assim a data em que ele nasceu também, né? Então, e nós sabemos o verdadeiro significado do Natal. Graças a Deus nós sabemos. E adiantando, o maior presente que Deus nos deu foi Jesus Cristo. Amém? E Ele nos deu presente, o maior presente que Deus nos deu foi Jesus, e o maior presente que Deus deu para Jesus somos nós. Então nós somos privilegiados. Graças a Deus. Meu propósito em fazer isto foi trazer à igreja algo talvez um pouco diferente. Porque no rádio, durante o Natal, você ouvirá, já ouviu, né, quem sabe? A velha história familiar. Muitas e muitas vezes, dos magos vindo do Oriente e encontrando a criação, Cristo, e a adoração dos pastores e o aparecimento da estrela. E todas essas histórias do Natal que formam nossa crença religiosa hoje, que existe muitas crenças, né? E muito paganismo também, claro. E todas elas são muito boas. Eu agradeço por isto. Porém, eu pensei na igreja nesta manhã, eu digo nesta noite. E provavelmente o nosso pastor, talvez nesta noite ou no próximo domingo, estará trazendo uma mensagem ou algo sobre isto. E eu pensei então em dar às pessoas uma chance de uma outra visão a respeito do Natal. Mal tem muita gente que não sabe nem o que significa Natal. Comemoram e comemoram. O que tem a ver o Natal com bebida, cachaça, droga, prostituição e essas coisas tudo? O que tem a ver isso, gente? Meu Deus. E eu escolhi esse texto agora, somente algumas palavras. No parágrafo 26, a seguir. Agora, o Natal, eu gostaria que as pessoas realmente pudessem compreender neste mundo o que é realmente o Natal. Agora, a primeira palavra Natal é um tipo de uma expressão católica. Ela significa C-H-R-I-S-T-M-A-S. É em inglês. É Natal em inglês. Vem Christmas. Mas
missa de Cristo, meu Deus. Vem, isto foi ordenado ou foi começado com a igreja romana. E Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, tanto quanto eu nasci. Viu? Isto é simplesmente uma completa aglomeração de dogmas. Isto tudo que existe nisso, o mundo inteiro, como disse o profeta, se tornou chagas podres. Isto é certo. Não existe nada puro em parte alguma. Cada feriado é sustentado por o Papai Noel tomou o lugar do Natal. E hoje as crianças já crescem ouvindo mentiras, inclusive dos pais. Então, é bom a gente ensinar para os nossos filhos, como nós temos ensinado, falar sempre a verdade desde o início. Comprou um presentinho para o filho, não põe Papai Noel no meio, que não existe. Existe Papai do Céu. E as criancinhas crescem naquela ilusão que o Papai Noel veio, trouxe uma boneca, trouxe um carrinho, deu isso, deu aquilo. Não, o Papai do Céu abençoou seu papai, abençoou sua mamãe, deu um presente para você, criança. Embora eu estou falando, só tem uma criancinha aqui que ele entende muito pouco o que a gente está falando, que ele ainda é muito pequeno, mas muitas crianças ouvirão conjunto com seus pais e faz a gente lembrar também como ensinar as nossas crianças desde pequeno a verdade. Correto? Veja bem, o Papai Noel tomou o lugar do Natal, do nascimento na manjedoura. O coelho e a galinha e chapéus novos tomaram o da ressurreição. E onde Deus aparece em tudo isso? Vem, a razão disso é porque o homem e o comércio, Deus está muito fora desse dia comercial. E é tudo feito em torno do nome dele. Sendo que as pessoas, a maioria, nem crê nele. É triste, né? Ora, eles começaram a comprar presentes de Natal meses atrás, e isto não é mais do que uma peculiaridade pagã. Não existe nada religioso nisso. Eles tentam dizer, dê presente aos magos. Isto é realmente um oásis para uma desculpa do diabo. Não a dê para o outro, dê isto a ele. Foi por causa disto que ele morreu. Este é o propósito de sua vinda, vem? Mas tem que haver um lugar onde isto é uma maldição para as criancinhas. Vejam bem, é uma maldição para as criancinhas. Determinados vizinhos na esquina podem ter com abundância, o outro garotinho não tem nada. E quantas crianças hoje, coitadas, que não recebem nada. E eles ficam olhando. E é toda a coisa junta, está errada. Isto é tudo. E os comerciantes sabem o preço, ou seja, melhor dizer, sobem. Hoje tudo é mais caro. Chega essas épocas, eles dobram os preços, né? Aumenta os preços de tudo, na verdade, tudo. E os comerciantes sobem o preço de suas mercadorias em seus estabelecimentos. Minha esposa saiu para comprar alguma coisa para alguns garotinhos, cerca de 3 meses ou semanas atrás. Disseram, vendemos tudo. Todo o estoque, fizemos um pedido duplo para o estoque deste ano.
E já vendemos tudo 3 ou 4 semanas antes da época de começar a fazer as compras. Ó, que grande organização comercial isto é! E depois de tudo, vocês sabem como o Natal começou? Isto que nós chamamos de Natal? Missa de Cristo. Aqui está a história disso. Apenas uma coisinha insignificante, escrita aqui embaixo na página. Eu a completei no ano passado. Antes de eu ter as 7 eras da igreja, lhes ensinei aqui, eu tomei o concílio de Nicéia e o concílio pré-Nicéia e pós-Nicéia. E os pais niceianos e Hislop, as 2 Babilônias e o livro Fox dos Mártires, e tudo porque eu ouvi ministros citarem isto. Porém, eu mesmo gostaria de ler isto para ver. Então eu saberia quando ler isto ou que dizer ao meu povo, porque Deus me fará responder no dia do julgamento pelo que eu disser ao povo. Então eu não terei apenas que dizer o que alguém disse, eu mesmo quero ler isto, vem, e saberão. Graças a Deus que nós temos esse privilégio de saber que o que nós temos recebido é verdade e o que nós estamos pregando é verdade. Isso aqui é um ponto que nos chama a atenção e nos desperta para nós fazer ou falar certas coisas quando a gente mesmo tem conhecimento. Você sabe que muita gente entra em problema, eu vou repetir alguma coisa que eu falei quinta-feira. Muitas pessoas entram em problemas hoje porque elas vão no disse que disse, elas não têm conhecimento da coisa. Por isso que nós temos que realmente conhecer a Bíblia, o autor da Bíblia, e que essa Bíblia esteja dentro de nós. Nós precisamos conhecer a mensagem, ter a mensagem dentro de nós, porque Deus nos deu tudo. E quem tem a revelação dessa Bíblia, dessa mensagem, o diabo não consegue enganar. Amém? Não consegue. Porque nós não somos aquele tipo de crente igual papagaio. Repete o que os outros falaram. Não. Você pode dizer, eu conheço, eu tenho experiência com ele, eu sei o que eu estou falando, eu li, eu criei, eu aceitei, eu vi isso na Bíblia, eu vi isso na mensagem. Nós não somos crentes papagaios, nós somos crentes águias. Amém? Agora, realmente, Cristimas, Natal, Cristo, eu creio que, e quase posso provar, como a ressurreição pode ser provada olhando no Criador. Como ele criou toda esta vida botânica, e como tudo cumprindo o seu objetivo deve morrer. E se isto morrer, isto viverá outra vez, porque isto possui uma vida perpétua. Mas a única forma pela qual isto pode viver outra vez é através de uma semente germinada, vem? Agora, Deus se expressa naquela criação. E isto mostra que todos estes deuses, com letra D minúsculo, pagãos e coisas que temos não são certas, vem? São simplesmente filosofia e imaginações. Porém, aquele que criou o céu e a terra se expressa através de sua criação, o que ele é em seu programa. E então, se você já pensou, quando Cristo nasceu, que filho de Deus, porque ele nasceu numa manjedoura, num celeiro. Isso foi o maior tropeço para os líderes religiosos daquele dia, porque
eles pensavam que Jesus ia nascer num berço de ouro, e quando ele viesse ia ter aquela festa. Então muitos deles não reconheceram ele naquele dia, como não reconhece hoje. E estava deitado numa manjedoura, porque ele era um cordeiro. Não poderia nascer em casa, cordeiro não nasce em casas. E então você observou quando eles o levaram ao Calvário? E como ele não podia fugir, ele tinha esta cruz sobre si. Ele apanhou até suas costas sangrarem. Mas eles o dirigiram, eles guiaram o cordeiro até o matadouro. Bem, ele era um cordeiro. Bem, se todos estes testemunhos da natureza, o que ele era, quando os cordeiros nascem em dezembro ou em abril? Quando os cordeiros nascem? É a pergunta que ele fez. Em dezembro ou em abril? Nós sabemos que é em abril. Correto? Certo? Vem? É simplesmente um contrassenso. Vem pensar em tal coisa. Agora, parágrafo 37, vou adiantar um pouquinho aqui. Ele disse assim: quando Cristo veio no Natal, há 1900 anos atrás, hoje há mais de 2022 anos atrás, o mundo religioso estava poluído. Já naquela época e hoje, irmãos. E hoje, o mundo romano, moralmente, estava em seu mais baixo declínio. E hoje, a imoralidade do mundo. E hoje, os judeus haviam abandonado seu Deus e tomado suas solenes festas sagradas e feito disto uma tradição ritual. Deus havia afastado deles, e eles sabiam que ali havia algo que tinha que acontecer. O mundo todo sabia, porque para reunir isto estava caindo aos pedaços, e algo para conservar isto junto. Cada nação, de seu próprio modo, estava esperando por algo ou por alguém para vir e ajuntar isto. Se aquilo não é o quadro de hoje, eu não conheço o mundo. O tema da mensagem é a queda do mundo. Veja bem, está esperando por algo para juntá-lo. É exatamente como foi há 2000 anos atrás. Hoje nós estamos bem mais adiantados, né? Há mais de 2000 e tantos anos para aí, né? O mundo, há 2000 anos atrás, estava esperando pelo Messias para juntar a coisa. Porém, há 2000 anos atrás, Deus deu ao mundo o Messias. Porque se estamos esperando por algo e olhando para algo, Deus nos enviará isto. E agora, o mundo, após 2000 anos, parece que eu estou falando muito forte, não? Tá bom? E agora, o mundo, após 2000 anos, voltou à mesma condição quando foi há 2000 anos atrás. Elas estão se separando. As nações, veja bem, estão se separando. É o parágrafo 38, essa mensagem está com uns parágrafos trocados aqui, mas dá para a gente acertar aqui. Eles estão se separando e hoje nós estamos vendo a condição, irmãos, que eles estão. Meu Deus, é muito triste, é lamentável a gente ver como que a coisa está acontecendo, mas é justamente isso mesmo. Veja bem,
a partir do parágrafo 43. Nós queremos um presente de Deus, mas nós queremos do nosso modo. Deus o envia de forma que necessitamos. Ele sabe o que a nação e a igreja necessita, mas nós pensamos que sabemos. Porém, ele sabe exatamente que é isto. Agora, como eu disse há poucos minutos atrás, nós chegamos neste Natal, outra vez. Parece que foi ontem, né? Até passou tão rápido. O mundo está caindo aos pedaços. É verdade? Cada ano que passa, você vai vendo a coisa. É só o mundo. Mombrano diz que às vezes nós olhamos e vemos quão imoral o mundo está ficando, quão perverso o mundo está ficando. E ele disse, mas não vê você quão grande também está ficando e poderosa a igreja do Deus vivo? Se nós estamos de pé hoje, é porque nós superamos. Nós vencemos. Se o mundo ficou na condição pior, a igreja de Jesus Cristo ficou na melhor. À medida que vai ficando escuro para o mundo, vai ficando claro para nós. À medida que o mundo vai caindo aos pedaços, nós vamos nos fortalecendo mais. Porque as lutas, elas nos fortalecem. As provas, elas nos levam mais à presença de Deus. Você está terminando o ano mais forte, mais corajoso, mais corajosa, mais edificado na rocha. Nós estamos preparados para enfrentar 2023, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós estamos preparados. Aleluia! E 2023 vai ser mais pecado, mais escuridão, mais trevas, mas a noiva vai ficando cada dia melhor, mais na luz. Quanto mais escuridão, mais essa noiva brilha, mais ela fica forte. Amém? Porque a história está se repetindo. Quando Israel estava saindo do Egito para a terra prometida, a coisa ficou feia, ficou escura. E quanto mais escurecia para o Egito, mais claro ficava para Israel. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos numa saída também. Nós estamos no êxodo. Nós estamos saindo desse hospital para pestilentos, para a nova terra, as bodas do Cordeiro, a nova Jerusalém. Desculpa, irmão. Aleluia. Veja a imoralidade do mundo. Nunca esteve em tão baixo estado, realmente. Eu tenho um artigo aqui, que eu gostaria de ler, alguns versos dele. Está em um jornal, o Barreira Central da África, diz: a morte do pudor. Olha só, a morte do pudor. O pudor feminino. Aquela bonita qualidade que Deus colocou na família humana para resguardar seu padrão moral, está morrendo hoje. Que ano, irmão Brana? Espera aí, só um minutinho, vocês vão saber. Veja bem, ele pregou essa mensagem no ano de 16 de dezembro de 1962. Quantos anos faz? Vocês sabem fazer conta? Veja bem, como mulheres e moças inocentes hoje têm inclinado seus joelhos aos deuses com D minúsculo da moda e não excitam em assumirem a mais extrema vergonha do pudor da moda moderna. Eu tenho cerca de uma página sobre isto aqui. Como eu nunca ouvi tal coisa. E a atração feminina
é considerada como legítima entre ambos, cristãos e não cristãos. Veja bem, agora, nosso precioso irmão Argambrit e eu estávamos caminhando na estrada certa manhã, ou cedo nesta manhã, estávamos falando sobre este assunto. É difícil encontrar uma garota com suficiente pudor para se corar. Elas ouvem tantas piadas sujas e imundas, e ora, você não tem nada a lhes dizer para lhes fazer corar. Quer dizer, a pessoa se envergonhar, né, de falar certas coisas, eu creio que é isso. Quando há poucos anos atrás, não mais do que quando eu era garoto, uma coisinha errada, suas faces mudavam de cor. Quando alguém falava alguma coisinha assim, as mulheres as moças ficavam morrendo de vergonha. Hoje elas não têm vergonha de falar certos palavrões, gírias, que não cabe nem os homens falar. E elas nem coram, nem fica vermelha, como diz, né? Pudor, moral, vestes, tudo isso caíram aos pedaços. E eu vejo que privilégio que vocês têm, irmãs, de usarem roupas decentes, de viverem como realmente verdadeiras cristãs. Que coisa linda, veja bem. E, veja bem, uma coisinha que passava, e se a nágua de uma garotinha ou uma mocinha aparecesse na escola ou de pé, conversando, e quando ela olhava e via a nágua daquela mocinha aparecendo, sua face corava. Até isso, né? Hoje elas estão andando quase pelada. Tem umas que não usam nem mais sutiã, não usam mais nada. Quase nada, anda quase nua mesmo. Que é isso? O mundo está caindo aos pedaços. Que é isso? Elas estão dizendo, pregando para nós, fim de mundo, o mundo está acabando. As mulheres, os homens, as igrejas, o mundo está pregando que Jesus está voltando. Veja bem, e eu de pé conversando, e quando ela olhava e via a nágua daquela mocinha aparecendo, sua face corava, ela ficava com tanta vergonha, e ela se afastava de mim, uma moça de 16 anos, porque esta é a qualidade dada por Deus para resguardar nossa moral. Vejam bem. Agora, vamos finalizar, marchando mais para o final, não dá para a gente abranger tudo, que não vai dar tempo. No parágrafo 51, o Mobrano diz: como eu poderia falar alguma coisa aqui, a corrupção na própria política. Para onde você olhar, você vê a coisa caindo aos pedaços. Que é isso? Cumprimento das Escrituras. Vejam bem, a corrupção na própria política. Ora, a política está podre. É verdade ou não é, irmãos? Podre. Vocês ouviram as transmissões radiofônicas outra noite? Eu suponho algo que é este programa de 1 hora ou 2 que aqui em Louisville, onde eles fizeram a conexão através da nação, e eles estavam eles fazem de quando em quando sobre assuntos diferentes, e eles falaram sobre o senhor Nixon, voltando da política quando ele perdeu sua corrida política em Los Angeles, ou através da Califórnia, e voltariam a ele? Isso há 60 anos atrás. Se a coisa já estava assim, e hoje, e quando a transmissão radiofônica, após 2 ou 3 horas, eu vi isto descendo da casa do irmão Charlie, para aqui. E eu vi isto na vinda, o irmão Woods e eu no rádio, e descobrimos que o Nixon e todos os estados do leste aqui,
onde quer que o programa radiofônico alcance, do Mississippi à Pensilvânia, ele havia ganho do senhor Kennedy. E as pessoas chamando e falando quase 4 por 1 voto. Então o homem levantou e disse: se você não tivesse máquinas que fazem trapaças, olha, viu? Ele seria o presidente. Eu só posso falar isso. Aí está você. A política, as fraudes. Quem, irmão Brana? Quem é o irmão Brana que estava falando? Se naquele tempo tinha, e hoje, podridão de ambos os lados. Eu não culpo. Eu levantaria minhas mãos também e deixaria o sódio da coisa corrupta. De qualquer modo, isto segue com o mundo. Mas levante suas mãos em direção a Cristo e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando entrar em 2023, você faça a mesma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Veja bem, disputa nacional. E agora? Onde você deve pensar que eles estão tentando se juntar? Eles estão tão separados. Esta é a maneira que foi no passado, há 2000 anos atrás, quando o mundo estava caindo aos pedaços. Ele está caindo aos pedaços hoje, sob as mesmas condições. Correto? E então, a corrupção da igreja. Ai, Jesus do céu, aí vem coisa. A corrupção da igreja. Meu Deus. Tem pessoas que não andam, elas ficaram com trauma de ir em igreja. Tem pessoas que elas passam longe de algumas igrejas. Por quê? Porque virou um comércio. Nós somos um povo privilegiado. Nós damos graças a Deus. Nós não pedimos dinheiro de ninguém. Nós não extorquimos ninguém. Nós pregamos a Bíblia, ensinamos o que a Bíblia nos ensina. Nós fazemos o que a Bíblia nos ensina. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos a ceia como a Bíblia nos ensina. Lavamos os pés uns dos outros. Entregamos nossos dízimos como a Bíblia nos ensina. Ofertamos ao nosso Deus como a Bíblia nos ensina. Nós nunca pedimos 1 centavo de ninguém. Porque nós não somos uma denominação. Nós somos a continuação da igreja primitiva. Amém? Nós fazemos o que a Bíblia nos ensina. E nós estamos aqui dispostos e lutando com tudo para obedecer essa Bíblia. Correto? Mas a gente tem ouvido pessoas e as pessoas pensam que todas as igrejas são iguais. Não. Da mesma forma que os seus dedos não são iguais, todas as igrejas não são iguais. Essa igreja que é igual à igreja primitiva, por quê? Porque nós somos a continuação dela. Então os nossos fundamentos bíblicos veio lá de Pentecostes. A mesma doutrina, os mesmos ensinamentos, o mesmo Deus. Nós fazemos aquilo que Deus mandou nós fazer quando Ele estava aqui na terra. Então nós temos esse privilégio dado por Ele de ser esse povo que nós somos. Amém? E que privilégio nós temos de ser esse povo escolhido por Ele desde antes da fundação do mundo. Então, a corrupção na igreja.
Ó, que coisa! A corrupção religiosa. Ó, é ridículo ver o mundo após 2000 anos de Bíblia e do Espírito Santo sobre a terra, e hoje caindo aos pedaços, tão ruim o quanto foi há 2000 anos atrás. A corrupção religiosa. A política entrou na igreja. A política, ela não é de Deus. E a religião entrou na política. Viu como a coisa está tudo invertida? A política entrou na igreja e a religião entrou na política. É algo horrível ver tal condição. Eu sei que é. Você diz, irmão Brana, você não deveria estar pintando um quadro como este aqui, na época de Natal. Você deve saber a verdade. E o eleito, ele gosta de saber a verdade. O eleito não diz, me engane que eu gosto. Não. O eleito diz, me fale a verdade que eu gosto. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Correto? Você deve saber a verdade. É o que você deve saber. Agora, como pode? Deus abençoará, mas aquelas bênçãos têm que vir sob certas circunstâncias, certos requisitos que você deve cumprir. E se você não cumpre com aqueles requisitos, então as bênçãos e a promessa de Deus não têm efeito em você. Deus prometeu encontrar Israel, contanto que eles guardassem aquelas festas solenes e coisas, com santidade e sinceridade. Deus encontrava com eles, mas quando eles apenas faziam isso como um ritual familiar. Então Deus se recusou a fazer aquilo. Ele disse que eles tinham um mau cheiro diante de sua face. Então é a mesma coisa hoje que nós temos que voltar à verdade da coisa. E graças a Deus nós podemos dizer, nós já voltamos. A disputa política nas igrejas. Nós estamos hoje com cerca de 90 denominações diferentes no cristianismo, cada uma lutando com a outra. Isso quando? Há 60 anos atrás. E hoje nós temos mais de 2.000 religiões, títulos de igrejas. Mas a Bíblia diz que só há dois caminhos, só há duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. Só há dois caminhos, um falso e um verdadeiro. Então, por que tem mais de 2.000 religiões no mundo hoje? Por isso que Jesus disse que, se possível fora, até o eleito seria enganado, mas o eleito não será enganado, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, não de longe, mas de pertinho. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E o pastor da noiva é Jesus Cristo. Aleluia! Isto não era assim quando ele veio. Havia apenas 4 ou 5 seitas deles, fariseus, saduceus e outros. Porém agora nós temos mais de 900. Hoje nós podemos dizer que nós temos mais de 2.000. Crenças, né? Mas Jesus Cristo é um só. O Jeová do Velho Testamento, o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Não existe 2 deuses, 3 deuses, não. Um só Deus, uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Correto? Veja bem, ora, está em uma condição pior a igreja neste Natal do que estava há 1.900 anos atrás. E hoje
O que causou isto tudo, amigo? É porque a política tomou o lugar do Espírito Santo. Graças a Deus que aqui não. O Espírito Santo deseja tomar a palavra de Deus e dirigir a igreja, a vitória, aleluia. Porém, programas educacionais e programas políticos, credos e denominações têm dirigido isto em 900 direções diferentes. Então a igreja não possui nenhum... Isto que se chama igreja, eu não quero dizer a verdadeira igreja, não. Ela, a verdadeira igreja, permanece brilhando. Aleluia! Oh sim, ela permanece a mesma. Mas a questão é, mas a que é chamada de igreja no mundo, aquilo parece ser a moldura que coloca, segura o mundo unido, aquilo une o que chamamos hoje de moral e coisas do mundo, está poluída. Suas fibras estão aprodecidas. Os cupins do orgulho comeram o próprio alicerce ali embaixo. Isto com certeza é a verdade. Agora, exatamente na condição que ele disse que isto chegaria, 2 Timóteo capítulo 3. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e assim por diante. Essa é a condição dessas mais de 900 ou mais de 2.000 igrejas hoje no mundo. Então, se vemos a política na condição que está as nações, e vemos as igrejas e sua corrupção em suas denominações, e mesmo assim queremos que Deus venha até nós nestas coisas, Deus não descerá naquela sarjeta conosco, sob as circunstâncias que queremos que Ele venha. Não, Ele não fará isto. Ele é santo, amém. E Ele sabe o melhor. Se chamamos, Ele nos responde. E quando Ele envia a resposta, nós a recusamos. Graças a Deus nós não recusamos. Nós a queremos do nosso modo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos querer as coisas do nosso modo. Não. Nós temos aprendido, tudo que você pedir para Deus, Senhor, faça segundo a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade perfeita na minha vida, nisso. Nós a queremos do nosso modo. E tentamos apanhar Deus, e tentamos salvar a nós mesmos, através da própria coisa que nos está testando. Igreja, por favor, ouça isto. A própria coisa que está piamente provada para nós, que nos corrompeu, e mesmo assim estamos olhando para aquele mesmo sistema para nos salvar. De volta à palavra, isto é o que o Messias diria. Agora, nós olhamos para a política. Nós tentamos um mundo nacional. Nós tentamos salvá-los através da política. Vai salvar? Não. A igreja deseja nosso mundo salvo. A igreja mundial, através da política. Esse episódio tem atingido o mundo, tempo após tempo, desde a época de Moisés. A mesma coisa, os políticos tentando governar, e está corrupto. Não há maneira pela qual o homem possa fazer isto, e não há nada de bom no homem para começar. Esta é a razão pela qual ele tem que morrer. E quando vemos este mundo nesta condição,
parece estar caindo aos pedaços em cada era, e está mesmo. Quando o mundo chega nessa condição, as pessoas oram, até mesmo o presidente telefonou para, quando foi isto? 10 minutos, ou na hora, ou uma hora, ou algo, pedindo oração. Isto não fará nenhum bem. O que precisamos não é de uma oração, mas um arrependimento, um regresso, um afastamento, um abandono. Volte para Deus. Eu prefiro ter meu consolo edificado sobre a palavra de Deus e o batismo do Espírito Santo, a presença de Cristo, do que toda a segurança que os políticos ou igrejas poderiam te dar. Certamente, porque eu sei que aquilo permanecerá. Amém? Então, qual o segredo? Volte para Deus. Qual o segredo da vitória? Jesus na sua vida, Jesus na minha, Jesus na nossa. Volte para Deus. É o único. Ele é o único que vai solucionar tudo. Não é um governador tal, presidente tal, ninguém mais conserta esse mundo. Só Deus. Eu vou terminar aqui. Tem uma história que Mombrana conta, mas eu acredito que não daria tempo, acredito eu que não, para contar tudo. Mas vamos ver aqui, para nós terminar. Qual o segredo da vitória? Volte para Deus. Vamos orar pelo nosso presidente? Vamos orar pela nação? Vamos. Mas o que vai resolver? Arrependimento. Se toda essa nação caísse em arrependimento, todos esses políticos caíssem em arrependimento, se arrependessem do que eles estão fazendo, se colocassem Deus na frente, nós não estaríamos vendo esse inferno que está acontecendo. Mas o que é isso? O mundo está caindo aos pedaços. Os homens têm virado as costas para Deus. E tudo que o homem quer fazer sem Deus na frente não dá certo. Qual o segredo? Volte para Deus. Qual a solução do Brasil? Deus. Eles estão querendo Deus? Não. Qual a solução do mundo? Deus. Eles estão querendo? Não. Mas tem uma pequena minoria de seres humanos na terra que tem virado sim, tem voltado sim para Deus, não virado as costas para Deus, mas tem sim pedido Ele, volta, vem Senhor, eu preciso do Senhor, ajuda-me Senhor, ajuda-nos Senhor. Nós estamos preocupados com o quê? É estar prontos para a vinda dEle, porque Ele foi preparar um lugar para nós, e Ele disse, eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei para vós. Para quem que Jesus vai voltar? Para esse mundo pecaminoso? Não, vai voltar para você que está esperando Ele. Eu, tu, nós estamos esperando Ele. Jesus está vindo buscar um povo que está esperando Ele. Amém? Qual o segredo? É voltar para Deus. Cada vez mais. Então, estamos finalizando o ano, graças a Deus, muito abençoado. O último culto abençoado. Entramos um ano abençoado, estamos findando um ano abençoado. Para o cristão, tudo é bom. Correto? Mas, Bequinha, toca alguma coisa aqui, que nós agora vamos adorar o nosso Deus com a nossa oferta, né? Não deu tempo de tirar no final, no início, né? Por favor. A oferta faz parte da adoração. Não é um pedido de dinheiro, nada. Adoramos ao nosso Deus. A
oferta ela faz parte da adoração. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos agora para os nossos avisos. Essa semana agora que vai entrar, nós não teremos culto na próxima semana. Os nossos dias de culto aqui é quinta, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Ainda está aí na placa 9 horas da manhã e 18 horas, mas nós estamos tendo culto só às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Então, o nosso próximo culto vai ser só o ano que vem, que já está aí, né? Bem próximo. Vai ser dia 4 de janeiro de 2023. Então, nós não teremos culto nem quinta-feira que vem e nem no próximo domingo. Só na outra quinta-feira, se Deus permitir. A nossa Santa Ceia vai ser no segundo domingo de janeiro. Se Deus quiser e permitir, nós estaremos aqui no dia 4, no culto de oração, 4 de janeiro. E no outro domingo, de hoje a 15 dias, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, né? Temos uma visitante, né, Montanha, visitante? Uma visitante, você perguntou o nome dela, não, né? Qual o nome da irmã? A irmã que está nos visitando? A irmã Maria Lúcia. É a primeira vez que a irmã está vindo aqui? Deus abençoe, irmã Maria Lúcia. É bem-vinda em nosso meio, tá? A gente vai ter culto só na outra semana, que a maioria dos irmãos chega no final de ano, gosta de dar uma saidinha para descansar, é bom, né? Faz bem, né? Então, dia 4 de janeiro é o primeiro culto aqui, dia 4 de janeiro. Nós temos um programa também na Rádio Trianon AM, 640, 6 horas da manhã. Tem o nosso site na internet aí também, que é 24 horas, né? O www.palavraoriginal. E só coisa boa, né? Para nós ver, ouvir e nos alimentar. E a irmã é sempre bem-vinda, tá? Antônio, pega umas mensagens para ela depois aqui, tá, Antônio? O senhor tem dois Antônio, né? Qualquer um dos dois aí. Dá um presente de Natal para a irmã Maria. Maria, né? Maria Lúcia. A Maria Lúcia. Então, a igreja vai dar para a senhora uns livros bíblicos para a senhora de Natal, presente de Natal para a senhora, tá bom? Deus te abençoe, um Feliz Natal para a senhora também. Ficou bem claro o que significa o verdadeiro Natal, né? O verdadeiro significado do Natal. E você sabe o que Jesus exige de nós? É o nosso coração, para Ele morar, para Ele habitar, não é? Ele deseja isso de nós. Então, Deus abençoe a todos, né? Graças a Deus, estamos finalizando um ano muito bem, muito abençoado. Nós agradecemos a Deus por esse ano que passou, né? Está terminando. Deus abençoe a irmã Sueli, os demais irmãos, que a gente não se vê mais até dia 31 de dezembro. Desejo para todos um feliz 2023, com muitas bênçãos, né? Que Deus nos ajude a nós encarar 2023 com muita fé, que para nós, cristãos, todo ano é bom. O irmão Brando diz assim, olha, eu comecei com Jesus e vou até o fim. Com Deus eu começo, com Deus eu termino. Se Ele me ajudar, vai ser tudo muito fácil. E Ele nos ajudou, irmão, graças a Deus. Mais um ano de vitória. Você pode dizer mais um ano de vitória.
nós escapamos. Graças a Deus, estamos vivos, estamos entre os vivos. Deus nos deu mais uma vitória. Nós vencemos mais um ano. Se 2023 entrar e findar, nós entraremos com vitória e terminaremos com vitória. Depende muito de como você começa. Comece o ano com Jesus, porque se você começar com Ele, vai ser tudo fácil. Porque Ele não dá nenhuma prova para nós, além daquela que nós possamos suportar. Tem o hino que diz: vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou... Como é? Não vou parar, né? Esse é assim, né, Isaquim? Se você achar ele aí, você solta. Enquanto nós vamos fazer a oração final, né? Deus recompense a igreja. Obrigado a vocês pela confiança, pelo carinho, pelo amor. Vocês são muito especial para mim. É para Jesus, é para mim também. Vocês são os amores de pessoa. Eu amo muito vocês em Cristo Jesus. Eu creio que vocês me amam também. Nós amamos uns aos outros. E Deus os abençoe. Theo, Deus te abençoe, Theo. Envia saudação para a mamãe. Fala para ela que eu desejo para ela um feliz final de ano, um feliz ano novo. Que Deus abençoe ela, abençoe todos vocês, a família, né? E vamos em frente. O nosso lema é seguir em frente. Parar nunca, desistir jamais, alguma coisa assim fala, né? Então o nosso lema é seguir em frente. Nós não podemos parar. Nós já estamos sentindo o cheirinho da Nova Jerusalém. O cheiro, né? Quando vai se aproximando à meia-noite, você sente o cheiro do frango, do peru, do ceste, da carne assada. E você imagina, nós estamos no apagar das luzes dessa era gentílica. Nós já começamos a sentir o cheiro da Nova Jerusalém, onde não tem poluição, onde não tem fedor de cachaça, de droga, de fumaça, de pecado, porque o pecado fede. Não, lá não entrará pecado. Lá não entrará nem pecador, lá entrará santos, e nós somos santos. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos limpa e purifica de todo pecado. E nos fez santos, nós somos santos. Santos quer dizer separado das coisas do mundo. E o céu nos espera. Amém? E com fé em Deus, nós chegaremos lá. Pela fé, pela graça de Deus, nós chegaremos lá. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que o Isaac fizesse essa oração aqui final. E obrigado pela ajuda, obrigado por tudo, e que Deus continue te abençoando, abençoando a irmã Rebeca, os diáconos e toda a igreja. Vocês representam os demais aqui, né? E nós, graças a Deus, somos um pequeno grupo unidos. Graças a Deus. Que Deus nos ajude, que essa boa atmosfera nos acompanhe até o rapto. Até o rapto. Não é, irmão Isaac? Vamos lá? Deus abençoe a todos também que estão nos acompanhando. Que Deus vos abençoe. Amém. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por essas coisas maravilhosas, Senhor, essas palavras de encorajamento, Senhor. Obrigado, Senhor, por sabermos o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Pai, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda doença, Senhor. Quem saiu doente, quem chegou doente, possa sair curado, ó Pai, crendo na sua cura, crendo na sua libertação, Senhor. Pai, obrigado por esse último culto que nós tivemos, Senhor. Até aqui, Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai.
nos levem cá para casa, debaixo nas tuas potentes mãos, Senhor. Senhor, proteja cada um que irá viajar, aqueles que já estão viajando, Senhor. Guarde e proteja, Senhor. Acampa teu anjo ao redor da tua noiva, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas este ano, Senhor. Que possamos estar sempre em tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da tua mão de misericórdia, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Abençoe um ao outro e até dia 4 de janeiro, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus vos guarde pelo seu poder. Mais um ano se passou e estamos aqui. Enfrentamos dificuldades para voltar a este lugar. Apesar das grandes provas, não podemos esquecer das bênçãos que aqui vamos receber. Colocamos de pé e unimos as mãos. Cremos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar. Quanto tempo esperamos pra chegar aqui? O caminho se mostrou estreito, mas de todo jeito estamos a sorrir. Este precioso lugar nos anima a caminhar Para o mais glorioso encontro a alcançar. Colocamos de pé e unimos as mãos. Vemos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus está se torna um santo lugar. Colocamos de pé e unimos as mãos. Vemos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus